Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do nosso Solucionecast. Hoje vamos falar sobre loteamento e arquitetura, como a arquitetura ela pode influenciar na valorização e desvalorização do loteamento, como funciona um processo de loteamento com um convidado que é expert nesse assunto, a Ramon Testoni, proprietário do Baia Arquitetura, certo? Arquitetura e Engenharia, parceiro nosso de negócio, a gente já conhece longa data, acho que mais de 10 anos já conheço o Ramon. Ramon, obrigado por aceitar o nosso convite, a gente trazer essas informações que são muito valiosas para o nosso mercado. O pessoal tem que entender por onde começa, né, o loteamento. Ramon, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Então, Thiago, primeiro eu te agradeço aí, né, o convite. Cara, é um prazer a gente participar, disseminar informação, né? Porque o loteamento eu sei que não é um negócio mais complexo, não é um negócio que de repente atraia tanto o interesse do pessoal, mas como tu falou, cara, a gente tem expertise aí faz muito tempo já, então, inclusive a gente trabalhou junto numa empresa que trabalhava com loteamento, a gente se conheceu já faz bastante tempo. Acho que eu tinha uns 18 anos, eu acho, faz tempo. Cara, se tu tinha 18, eu vou deixar quieto a idade. Mas, assim, te contar um pouquinho da minha trajetória dentro de loteamento. Antes, voltando umas 2 casinhas, eu trabalhei em loja de informática quando eu era adolescente, assim, 15, 16 anos, 17. E eu achava que é aquilo que eu queria pra minha vida, assim. Até que eu entrei numa faculdade... Você queria entrar na parte de informática. Qualquer coisa que envolva informática, né? Daí eu entrei numa faculdade de sistema de informação aqui em Rio do Sul. Cara, fiz um semestre, patinei, segundo semestre patinei. Sei, não é isso que eu quero pra mim. Devia ter continuado, porque hoje programação tá voando, né? E daí... Fiquei um meio ano e, cara, a arquitetura sempre me chamou a atenção. Nos testes vocacionais que a gente tinha no colégio, puxava arquitetura e eu resolvi fazer o vestibular na época, né? E eu passei e resolvi cursar lá em Blumenau. Então, a gente fazia FURB. Cara, foi penoso no começo, porque como não tinha o curso aqui em Rio do Sul ainda, então era 5 anos ali que tu vai e volta todo dia. Encontrar de madrugada, vir pra lá. Acordava às 5 horas da manhã, mal lavava o rosto, já ia pra dormir no ônibus até chegar lá na curva da FURB, todo dia assim. Mas a gente sobreviveu, né? Então... Se formou daí quando? Eu me formei no final de 2013. 2013. Vai fechar 10 anos agora. E nesse tempo, o pai era sócio de uma empresa de loteamento, essa que a gente... Trabalhou de engenharia no geral, né? E já partiu no mercado ali, né? Tu entrou dentro do escritório. Isso. Pelo pai, né? O pai que é engenheiro florestal, trabalhar com topografia uma vida inteira. Ele já está inserido nesse mercado. A arquitetura, eu entendi que na época poderia complementar muito bem. E de fato poderia, sim. Então, eu comecei a evoluir no escritório que me ajudou bastante, sim. Sou muito grato porque eu aprendi tudo que eu sei até hoje lá, eu aprendi, então o aprendizado foi bem grande, né? E depois de um tempo a gente decidiu montar a Baia, né? A Baia Arquitetura e Engenharia, porque além de loteamentos e topografia que a gente trabalhava bastante, eu gosto muito da parte de arquitetura também, residencial, e era um sonho um dia eu conseguir tocar essa faceta aí, né? Legal. E quando a gente abriu a Baia foi em 2020 e logo veio a pandemia, então veio aqueles... bem no... foi bem... a gente tava se programando meio ano antes, assim, e tal. Mas veio a pandemia e deu uma esfriada, assim, a gente até se assustou. Mas, graças a Deus, cara, tinha cliente, tinha um pessoal que, como a gente trabalhou, né, anos no mercado, né, mais de 12, 13 anos de experiência no mercado, tinha muito cliente que veio atrás da gente, conversar com a gente. A Baia tá firme e forte no mercado, né? Pô, tem que ter curiosidade, cara. Tipo assim, era pra te perguntar, mas o que significa Baia? Tipo, que não, pra nome de arquitetura não é tão comum, né? Eu vou te falar que é uma história meio engraçada, assim. Na época que o Chorão do Charlie Brown morreu, a gente tava em São Paulo, né? A gente ia pro Lollapalooza lá, o festival. E daí tinha uns amigos meus que eram muito fãs e todo mundo falava, a gente tem que ir lá pelo menos ver onde é a Baia que o Chorão morreu, né? A casa onde ele morreu, no caso, né? O apartamento. Vamos na Baia do Chorão, na época a gente era mais jovem, tinha um linguajar diferente, assim. E a gente, cara, eu matutei que lá nas ruas de São Paulo, a gente matutou assim meio que junto. Não, realmente, é um bom nome para o escritório de arquitetura. E isso faz muito tempo. Daí sempre ficou fixo, assim, que quando tivesse um escritório, o nome ia ser Baia. Já estava amadurecendo essa ideia. Já estava no mindset. Então, a gente já
foi evoluindo isso. E, de fato, depois de um tempo, foi abrir CNPJ, já veio BAE, engenharia e arquitetura. ficou BAE. BAE significa casa, né? Isso, praticamente é casa, moradia. Casa né? muito bem com o nome de arquitetura. E atualmente o escritório BAE tem a BAE Arquitetura, né? E tem a BAE que faz a parte de ambiental, a parte de loteamento em si, né? A gente tem bem definido, Thiago, assim, 3 frentes na BAE, tá? Que a gente consegue enxergar bem. A primeira é a parte de arquitetura. Então, a gente faz projeto arquitetônico, de interiores, né? Residencial, corporativo, então toda essa parte a gente faz. Tem 2 arquitetas muito boas lá que trabalham com a gente também, né, que é a Stephanie e a Rafa. A gente tem uma frente de ambiental, de meio ambiente, bem interessante também, né? Tem referência, né, junto com o teu pai conduzindo, né? Isso, porque o pai tem um know-how muito grande, assim, ele trabalha no ramo, assim, mais de 30 anos. Então, ele é engenheiro florestal. A gente tem um advogado também que trabalha né, e ajuda nas questões de legislação, porque essa parte ambiental sempre é bom. No Brasil é complicado. E a gente também tem a frente de projeto topográfico e urbanístico. Então, o projeto topográfico e urbanístico, ele acaba pegando toda a parte de topografia, né, toda a parte de desmembramento, retificação de área, e projeto urbanístico como o loteamento, condomínios em si, eles se encaixam, né? Então, essas 3 frentes, elas resumem bastante o que a BAE pode entregar. Legal, bacana. E a gente falando um pouco não, a gente vai falar até bastante sobre loteamento em si, mas antes, uma das frentes de trabalho, que a parte de arquitetura, que a gente tem a parceria, né? Já de anos, engenharia e arquitetura, a gente tem essa parceria. Te dá parabéns pelos trabalhos conduzidos muito bem elaborado, nível de arquitetura bem legal. A parceria funciona muito bem. Não vamos entrar muito em ênfase nessa parte, né, de residencial e tudo mais, mas a gente tem uma sinergia muito boa de dar ênfase no processo de estudo, planejamento e tudo mais, sai bons resultados. E outra frente de trabalho que a gente hoje defende, tem que utilizar levantamento topográfico para as casas. Exatamente. Que faz parte do processo. Como tem que contratar uma sondagem, é importante contratar um topógrafo, um engenheiro para fazer o levantamento topográfico, para o projeto ele ficar mais condizente com a realidade lá. E não só isso, né? Projeto, assim, não só o projeto de arquitetura, para um loteamento ele é super importante, assim, né? Primordial. E de loteamento em si, hoje, eu tenho um terreno em Rio do Sul, né? Quero fazer o loteamento, eu quero lotear. O pessoal fala, eu quero trabalhar com investimento do loteamento. Ele é muito complexo, leva quanto tempo, até para o pessoal tirar essas dúvidas, né? Que todo mundo sabe que às vezes tem essas burocracias, tanto a parte ambiental, a parte legal e tudo mais, mas por onde que eu começo para fazer em si o loteamento, né, como investidor? Cara, como eu te falei, né, Thiago, o loteamento ele é um negócio ele é complexo, né? Que ele envolve várias disciplinas, né? Então, eu acredito que a primeira parte é tu resolver o teu terreno, o teu imóvel, né? Tem o terreno, quero lotear, legal, show. Vamos verificar a documentação desse terreno, vamos ver se a matrícula está em dia, se não vai ter necessidade de fazer uma retificação de área, né? Então, com a documentação, com a matrícula que tu tens, de repente se tiver qualquer tipo de mapa, a gente já consegue fazer uma consulta para ver quais são os passos que o teu terreno precisa, as etapas que ele precisa seguir para chegar na hora de conseguir fazer um loteamento em si, né? Porque às vezes a gente precisa entender quais são as restrições do terreno, se tem alguma restrição por área de preservação permanente, se tem alguma restrição por uma faixa da Celesc que passa, então... Essa questão de restrição pode explicar melhor os próximos passos, para a gente não esquecer. Em Rio do Sul, como tem área de preservação permanente, a gente é um vale. Isso. Se é um vale, tem muito córrego, muito talveg. Qualquer enxadada a gente acha uma nascente. E é difícil lotear em Rio do Sul, né? Pensando isso, ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, preservar a parte ambiental e eu, como investidor, ter rentabilidade do meu terreno. Eu acho, Thiago, que hoje em dia ainda essa questão de tu preservar, a gente prega muito essa questão da sustentabilidade também no escritório, é um ponto positivo, tá? Sei que antigamente o pessoal queria parcelar, fazer o máximo de lotes possíveis, né? Vou pular 2 casinhas agora, depois a gente volta na questão de estudo, mas eu acho que hoje em dia se tu tem um terreno com esse viés de preservação, ele pode ser um ponto alto no teu marketing, na tua venda. Né? Então, a gente tem exemplos de clientes que trabalharam com um conceito totalmente diferente, com lotes maiores, perto de áreas de preservação permanente, com áreas verdes bem integradas,
e que vendem o lote, valorizam muito mais do que o lote de 12 por 30 que a gente tem. Hoje a gente tem em Rio do Sul um conceito ali da empresa Sustentável Empreendimentos, né? Que vocês conduziram o projeto, muito bem por sinal, que conseguiram aliar a sustentabilidade e o investimento ao mesmo tempo. Que ficou... Que Rio do Sul não tem como escapar, vai ter córrego... É um diferencial que tu tens que trabalhar com o que tu tens, né? Hoje em dia, e a gente nunca indica... Né, a questão ambiental ela pega muito forte. Então, tudo que é restritivo, que a lei obriga a gente a restringir, vamos cumprir a lei, né? Mas também não quer dizer que a gente não consiga ter algum tipo de criatividade para gerar um conceito diferente. E viabilizar, né? E viabilizar o negócio, exatamente. Sim. Tem muita gente que tem um terreno, vê que tem uma água passando no meio, já se considera para fazer um loteamento, mas eu acredito que não seja o melhor dos casos, né? Sim. Claro, tem que entender terreno por terreno, imóvel por imóvel, mas eu acho que se souber trabalhar bem essa questão de conceito, de marketing integrado, fica bacana. E depois de ainda fazer aquelas análises, a gente fez a retificação e tudo mais, faz a análise, uma consulta, né? O próximo passo seria daí fazer um novo levantamento topográfico, já faz ele antes, os próximos passos, daí como é que funciona? A gente geralmente gosta de trabalhar dessa forma, a gente pega a documentação, tenta entender. Tem terrenos que a gente vê e na primeira consulta a gente já entende que não é possível tu fazer um parcelamento de solo, ou porque não tem testada, ou porque tem algum impeditivo ambiental, né? Isso nessa primeira análise a gente consegue ver. Se a gente vê que tem possibilidade, daí a gente já conversa com o cliente de o quê? Acho que as etapas ideais são tu fazer um bom levantamento topográfico, que o levantamento topográfico ele vai te dar a real percepção do terreno, se ele está de acordo com a matrícula, se ele não está, porque às vezes tu tem papel, a matrícula dizendo que ele tem uma área X e tu chega lá tem uma área totalmente diferente, né? Então essa conferência ela é de suma importância, né? Inclusive para um projeto arquitetônico ou qualquer projeto, levantamento topográfico, isso aí ele é imprescindível, eu diria. Com o levantamento em mãos, daí a gente gosta de conversar com o cliente, mostrar para ele, ó, teu terreno é esse, né? Tu tens estas restrições, tu tens estes elementos no teu levantamento topográfico, né? E a gente quer entender qual que é a tua ideia para o loteamento. Então a gente tem uma conversa bem franca de briefing com o cliente, para ver se ele é aquele cliente que quer parcelar o máximo de lotes possíveis, vender barato, a gente tem esse perfil, ou se a gente é um cliente igual sustentável, que vai trabalhar um conceito diferente, né? Até às vezes a gente, na própria conversa, como a gente tem já um certo know-how de mercado, a gente, para certas áreas, a gente sabe indicar, né? Eu acho que aqui se tu fazer terrenos com uma frente mais larga, eu acho que tu vai ter condições de vender. Porque no final, o cliente quer vender, quer ganhar dinheiro, né? Isso tem que estar aliado. Porque tem que botar na balança o retorno da viabilidade econômica e financeira em função da quantidade de lote. Então, se ele fazer lotes com testado de 15, às vezes não vai ter a mesma viabilidade com lote testado de 12. No entanto, a gente vê muito desloteamento, até depois que a gente recebe os projetos, né? A dificuldade de projetar um bom projeto arquitetônico com testado de 12. É complicado. Dá para fazer projeto? Dá. Só que não valoriza tanto o teu terreno, né? Inclusive, a gente tem que ter cuidado nessa questão de dimensionar bem o lote. E a gente sempre indica também o próprio empreendedor, no caso, ter uma conversa com os compradores dos lotes, né? Para ver o que realmente eles vão construir de começo. Porque a gente acredita que o início de um loteamento, quando ele está aprovado, ele é executado e começam-se a construir as primeiras casas, essas primeiras casas elas vão dizer o que o loteamento vai ser dali para frente, né? Então a gente tem casos de loteamentos super bem desenvolvidos que tinham terrenos com frentes super largas, né? Terrenos bonitos para construir uns projetos bem bacanas e no final começaram a se fazer uma... Não que seja ruim, mas né, uma geminada aqui, outra geminada ali, e daqui a pouco o loteamento ficou meio conhecido como loteamento de geminadas. Né? A gente tem casos aqui do Sul, loteamentos muito bem localizados em alguns bairros, mas para ter liquidez criou volume de unidades, volume de lotes, consequentemente valores mais atrativos, atrai o investidor ele botar 3 sobrados ou 2 geminadas, porque o terreno ele se torna mais em conta. O cara, o loteador, ele vai ter liquidez. No entanto, a valorização do loteamento não vai ser o mesmo
daquele outro loteamento que tem algumas premissas mais restritivas, né? A gente vê que essa liquidez ela é a curto prazo, mas a longo prazo ela se acaba, né? Sim. Ela se acaba justamente por isso, porque vai moldando o local do loteamento, né? Não que seja proibido, se a legislação permite, e a gente vê projetos de sobrados, de geminadas muito bem executados, muito bem feitos, e tem uma procura muito grande, né? O condomínio em si, falando um pouco, estou fazendo perguntas, né? O que a maioria do pessoal pergunta para mim, às vezes eu não sei responder porque eu não tenho esse know-how. Condomínio existe, convenção, existe aquelas leis, eu falo leis, questão de restrição, não pode fazer sobrado geminado. O loteamento em si, o loteador ele pode botar restrição de algumas regras para ajudar a potencialidade dele, né? A questão da restrição no loteamento é um pouquinho mais complicado, né? Tu podes ter uma conversa com o comprador do lote que, o interesse é que quando tu comprar esse lote que tu construa, de repente, né, uma casa ou com padrão ou que tenha algum elemento de sustentabilidade, mas que tu... E às vezes até negar essa venda inicial, né? Porque tu tem o lote... Eu entendo que o comprador aqui vai fazer uma casa rápida para vender e não é meu interesse como empreendedor. Segura esse lote que não vou ganhar agora, mas lá na frente eu acho que isso vai ser importante. Vou criando uma valorização isso. Depois. Daqui a pouco tu vende para aquele que vai te trazer um conceito de arquitetura que seja para um empreendimento melhor no primeiro momento e que a partir do momento, como eu te falei, a primeira casa vai se fazendo, a segunda vai moldando o loteamento e depois tu vai vendendo. A tendência é que... E impressionante, falando um pouco de arquitetura, é impressionante como a arquitetura ela influencia numa valorização, porque se a gente pega loteamentos que vai começar a desenvolver projetos imponentes, projetos com nível de arquitetura autoral e tudo mais, eu me sinto mais confortável comprar lote, não é porque eu sei que vai ter casas muito bem valorizadas, vai valorizar, a gente fala o enredo da história, né? E funciona muito bem, cara, você pensar muito bem no nível, quais projetos a ser feito naquele loteamento, não desmerecendo, dependendo outros loteamentos que trabalham padrão inferior, mas a valorização não vai ser a mesma, sem dúvida. É a questão da vizinhança, né? A construção, a arquitetura hoje, a gente tem exemplos na cidade que um bom conjunto com uma boa arquitetura, né, vai ser o teu bem ali no caso, ele vai ser totalmente valorizado, né? Sim, com certeza. E falando um pouco a questão dos processos ali, hoje a complexidade que eu vendo de fora, né? Maior complexidade no processo de aprovação de loteamento em si está a parte ambiental ainda. Ou ela mudou um pouco? Porque eu sei, olhando antigamente, cara, mexeu loteamento ambiental aí, prepara alguns anos para esperar sair a aprovação, ainda está nesse perrengue? Deu uma mudada, porque aqui em Rio do Sul, nosso município, ele municipalizou a questão da licença ambiental, né? Então, ela é feita toda a análise feita na Prefeitura de Rio do Sul. Antigamente, a gente tinha esse tempo porque ia para a antiga Fátima, né? Hoje o IMA, Instituto do Meio Ambiente, e daí é uma demanda bem maior, né? Governamental. Mas hoje, por estar linkada na Prefeitura essa análise, ela está bem menos devagar, na verdade. A análise está mais ágil, isso. Mas hoje, o tempo de uma aprovação, a gente fala em tempo, lead time do processo, né? Hoje o cara não comprando, o cara tem um terreno, vou começar hoje a fazer o loteamento até a entrega dele, o quê? Leva aqui uns 4 anos? Não, com bom planejamento a gente consegue diminuir esse tempo. Claro que depende de vários fatores, né? Tô tendo, voltando um pouquinho ali, a gente estava conversando do levantamento topográfico. Sim. Quando a gente tem um levantamento topográfico, faz esse briefing com o cliente, a gente trabalha num estudo preliminar. Esse estudo preliminar ele tem que ser muito bem executado, que eu acho que ele é a parte mais importante do processo. Porque o estudo preliminar, o que ele vai ser feito? É como tu fazer um projeto arquitetônico. Tu tens que ler toda a questão de legislação do plano diretor, tu tens que entender o que tu podes fazer ali naquela área, né? A gente tem zoneamentos aqui em Rio do Sul, em qualquer cidade a gente tem que entender o zoneamento, e a gente tem as restrições de loteamento, de lei federal, de lei estadual. Então, essas leis a gente tem que saber fazer a leitura para que tu consigas transpor isso no estudo preliminar de uma forma que tu convença o teu cliente que aquele projeto ele tem rentabilidade, tem uma viabilidade e que de outra forma ele é possível de aprovar, né? Porque não adianta tu fazer um projeto bonito, maravilhoso com, 200 lotes e lá na hora de aprovar tu conseguir aprovar 180, né? Então, a gente tenta sempre trabalhar
com a questão pé no chão, ser mais restritivo quando tem que ser permissivo quando pode ser, mas sempre entendendo que... Estão conduzindo, puxando as rédeas ali do processo. Né? E esse estudo preliminar a gente acha muito importante. Né? Porque daí a partir do momento que a gente tem um estudo preliminar, o cliente, não, é isso que eu quero. Daí a gente vai para a parte mais legal. Legal de prefeitura, no caso. A gente faz a consulta de viabilidade. A consulta de viabilidade de loteamento, ela passa por uma análise na prefeitura e ela pode vir com alguma condicionante que tu tens que sempre ler e ver se não vai alterar o teu estudo, né? Mas geralmente quem trabalha bastante com legislação já consegue antecipar o que vem na consulta. Por isso que é bom contratar já um escritório que já tem esse know-how, né? Essa experiência influencia muito até na hora da elaboração do estudo, né? Você não está ali jogando lote por jogar para você ter um aproveitamento. Projeto geométrico que fala, né? Geométrico. Você está jogando lotes ali, vamos ver como é que vai ficar rua. Tem que ser muito bem pensado. E sem contar que a gente tem que aliar isso já imaginando uma movimentação de terra, né? Já imaginando como é que tu vai fazer a abertura das ruas, porque a gente tem questões de declividade de lotes que a gente tem que cumprir também, né? Que são... Integrar muito bem com todas as disciplinas, né? Todas as disciplinas. Por isso que eu digo, o projeto de loteamento, ele é complexo, mas ele se assemelha muito a um projeto arquitetônico, porque tu tens o geométrico, que é o projeto arquitetônico, né? O geométrico ele se torna urbanístico, e tu tem os complementares. Então, da arquitetura, tu vai ter o elétrico, tu vai ter o estrutural, tu vai ter o hidrossanitário, sempre respondendo ao arquitetônico, que é o central. No loteamento é a mesma coisa, só que ele é um pouco mais complexo, porque tu vai trabalhar com o urbanístico, que é o central, né? Tu vai ter o projeto de terraplanagem, de drenagem, de rede de água, que tem que aprovar na Casan, de rede elétrica, que tem que aprovar na Celesc, projeto de pavimentação, de sinalização viária, paisagístico. Então, cada município vai te dizer, tu tem que entregar isso e isso de projeto. Nossa, é uma gama de serviço. E assim, é uma gama de serviço, é uma gama de legislação que tu tens que atender. E depois que tu tem isso em mãos, vai para a prefeitura e todos os analistas praticamente passam pela prefeitura inteira um loteamento assim. Tem o tempo de análise que é de prefeitura que demora também, até porque é bem complexo a questão de analisar um loteamento, né? Vai de cidade para cidades, é mais ágil, mais demorado, dependendo da cidade. Isso, daí vai muito da questão de quadro de funcionários de prefeitura, assim, né? Sim, sim. E pensando no futuro aí em relação a loteamento, né? A gente vê alguma coisa de tendência nova para loteamento que a gente, vou falar bom português, a gente vê muito feijão com arroz, né? Exceto que eu dou parabéns ali do pessoal da Sustentável Empreendimentos, do projeto da Monte Júnior ali, que ele criou algumas premissas legais, que ele trouxe alguns diferenciais, né? No exemplo ali do próprio loteamento tem um parque, não é só aquela... A gente fala aquela academia livre lá que vai enferrujar, existe um parque e tudo mais. E ter mais investidores engajar nesse sentido, mas a gente não consegue... Eu não sei se parte boa, eu acho que meio a meio, parte do arquitetura ali e parte do investidor, né? Como uma coisa, vamos fazer o projeto... Mas a gente não vê coisas novas, né? Esse setor que a gente gostou bastante, um projeto bastante legal, sabe? Eu acho que a palavra-chave tu falou ali, Thiago, a palavra-chave ela realmente é diferencial, né? Porque o feijão com arroz a gente tem de monte, assim. Então teve uma época aqui em Yutsu que tinha muito lote para vender, porque era muito lote igual, né? Sim. Então hoje em dia o pessoal que loteia, o empreendedor, ele já tem que olhar com outros olhos, né? O Amande do Sustentável, ele fez esse empreendimento do loteamento lá com a outra empresa, né? E ele viu que os diferenciais que ele conseguiu lá, que ele elaborou e o processo de venda, de marketing, realmente trouxeram bastante benefício para ele. Tanto que agora o condomínio que a gente está tocando, que ele quer fazer, que é nos mesmos trâmites, né? Até um padrão um pouco maior, mas que tem diferenciais enormes, assim. Então, eu acho que esse diferencial, o empreendedor ele tem que ter, né? A gente participou uma vez também de um projeto muito interessante, que foi feita uma oficina para a gente entender como é que o loteamento poderia se dar, na verdade. Então, ela foi uma oficina, cara, é muito o que a gente fazia na faculdade, a gente achava que não ia empregar em lugar nenhum, mas foram chamados vários agentes da cidade, conhecidos do empreendedor, corretores, pessoal, engenheiros, arquitetos, e foi feita uma roda de ideias para entender o que cada um, né, que estava ali representando um centavinho da sociedade ali da cidade, digamos assim, entendia que naquele terreno em si poderia ser feito. Daí teve aquele que falava
que achava que ali tinha que ser feito um condomínio, daí tinha aquele que achava que teria que ser feito uma praça para os pessoal que anda de bike e que passa por ali, teria que ter alguma coisa. E ali, cara, surgiram-se várias ideias, assim. Fizeram um brainstorming de ideias. Foi um brainstorming, mas uma oficina, assim, que no final teve uma síntese, teve desenhos, e dali que surgiu a ideia de conceituar muito melhor o loteamento, né? Pensando assim, uma comunidade em si, tudo valoriza se até a cidade, valoriza tudo, né? A gente está muito focado, falando mercado local, regional e tudo mais. O jeito que é feito o loteamento aqui, a gente for para uma outra realidade, vamos falar ali para uma região sudeste, né, ali para cima. Não sei se tu já acompanha em relação a outros projetos, não só aqui local, né? Como você vê em os outros centros, no caso. Muda muito o jeito? Ou ele é praticamente como está aqui? O jeito de lotear aqui é o mesmo do jeito de lotear, sei lá, na região metropolitana lá em São Paulo, entendeu? Eu acho que o loteamento ele é bem universal, né? Falando de Brasil, assim, mas claro que se restringe muito ao plano diretor da cidade, né? Uhum. Então a gente tem a 6766, que é a lei federal, que tu tem as premissas de declividade, de tamanho de lote, e cada cidade vai ter o seu plano diretor que vai direcionar um pouco mais. Então a gente vê grandes loteamentos saindo em Balneário, por exemplo. Eu vi lá que tem uns projetos bem legais, porque eles têm, não que fogem muito dos loteamentos que a gente tem aqui, mas eles têm esse diferencial de conceito, né? Então eles entregam um conceito que tu vai morar bem, que tu vai daqui a pouco trabalhar perto de onde tu mora, que tu vai ter o lazer já ali perto também, serviço. Então essa ideia de tu ter esses círculos próximos, ele é o que acaba ganhando a maioria dos compradores, na verdade, né? Bom, bacana isso. A gente vê, não sei onde que eu fui, não lembro a cidade. Teve um corretor que me mostrou, a gente tava dando assessoria numa cidade, ele mostrou um loteamento. Cara, o conceito era a parte de energia tudo subterrânea, não tinha... Né? São diferenciais, diferencial. A gente via que o arruamento era diferente, a gente fala urbanização, era no meio, fazia um ecossistema, entendeu? Bem legal. A busca tá muito grande por esses diferenciais, né? Então o pessoal não quer mais andar na rua onde mora, cheio de fio, quer largar as crianças numa via mais tranquila. Então tem loteamentos que trabalham com bolsões de retorno, que automaticamente vai dar essa... Eles criam um ecossistema legal, né? Isso, e sempre pensando nesses círculos de trabalho, de lazer e de moradia, tudo bem integrados, assim, né? E aqui é difícil aplicar isso no Rio do Sul, né? É difícil, mas eu acho que a gente está no começo. A gente está, eu acho que, numa fase do pessoal que... Os loteadores mais antigos, principalmente, eles estão entendendo né? Que daqui a pouco os empreendimentos que são feitos à moda antiga, eles estão deixando de vender e estão sendo tomado lugar por esses novos que estão saindo com conceitos, né? Então é como se tu tem prédios que saem na cidade, tu tem um prédio com um conceito diferente, automaticamente a visibilidade vai ser maior, né? Valoriza, porque até só para não te cortando, mas essa questão da pandemia puxou mais isso ainda, porque o pessoal começou a ficar mais em casa, né? Daí hoje ainda tem aquele pessoal que trabalha um ou outro dia home office e começou a focar mais na casa, no ambiente em que vive, né? Aproveitar o loteamento, né? Isso tu valoriza a tua casa, tu começa a valorizar teu lote, tu valoriza teu entorno. Então, eu acho que essa busca tá mais por essa questão aí também. Sim, e a pandemia, ela trouxe isso, né? O pessoal ficar mais em casa e tudo mais, criar vivências, até para os nossos projetos também, tu acaba pensando, e a questão do diferencial ali, a gente vê até nos prédios agora em Rio do Sul, quando for lançado. Antes era muito feijão com arroz, que a gente falou, os caixotes estão sendo lançados, faz ali 12 pavimentos, não tem um diferencial, não tem uma área de lazer boa, uma área comum legal, não tem diferenciais, e automaticamente não valoriza. O mercado, para ele se tornar competitivo, ele viu que boas construtoras em Rio do Sul vão trazer diferenciais.
E eu acho que a gente vê também no loteamento, acredito, não tão frequente, que né, tem um ou outro loteador que faz, mas eu acho que tem boa parte do loteador. Porque daí vocês, como idealizadores do projeto, vão absorver e com certeza vão estar acatando. Não é? A gente acata, a gente acaba tentando participar desse processo também, né? Claro que a gente não pode colocar de goela abaixo que tu tens que fazer um loteamento com conceito, né? Mas se a gente dá um toquezinho aqui, um toquezinho ali, de repente vai abrindo a mente do empreendedor. Botar na balança, realmente, se está sendo viável ou não, né? Não, e se qualquer 5% que tu conseguir colocar na mente dele, ele fazendo esse projeto, com certeza o próximo que ele fazer vai ser 10, vai ser 15. Então isso vai... E ele vai vendo o entorno também para ver como é que o pessoal tá trabalhando nessa conceituação. Mas não tem tanto lançamento de loteamento em Rio do Sul, deu uma parada, né? Agora... Deu uma parada, mas eu acho que muito por conta daquilo que eu comentei. Tinha muito lote para vender e muito lote sem diferencial. Tinha bastante, né? Criou bastante estoque. Ainda tem bastante. Então, a questão da pandemia também, o pessoal deu uma segurada, né? Então, acho que a tendência agora é dar uma retomada justamente para essa questão de... dá a impressão, parece que nunca dá espaço nenhum para fazer, porque a gente é um vale, os loteamentos estão tudo inclinados. Não, o loteamento aqui em Rio do Sul é tudo morreba, né? Tudo morreba. Tem uns que são morreba bonita, outros não são, né? E parece que não dá a impressão, não tem mais espaço para... Né? Daí, lógico, tem a questão ambiental, que vamos ver, tem um código lá, mas é desafiador mesmo e complexo para quem for lotear em Rio do Sul... Vai passar por alguns perrengues, principalmente a parte de espaço, a parte ambiental e tudo, né? Porque tu acaba, quando tu tem muita restrição, tu acaba perdendo área útil, né? E a área útil é retorno financeiro para o cliente, né? Então a gente já ouviu alguns casos de empreendedores que não fazem mais aqui em Rio do Sul porque acham interessante fazer no litoral e outros lugares. Tem essa... Tem uma leva do pessoal que... E tá tudo certo, né? Eu acho que é o mercado que tá agindo, né? Tu vai em Blumenau. Também Blumenau tem um cara tá loteando ali 250 lotes, 400 lotes. Esse cara é absurdo de lote. Porto Belo sendo loteamento bairro, assim, cara, que é... Bairro cidade. Muito legal, vi o projeto, muito interessante. E que lá tem diferenciais, assim, então por isso que tá bem visado. E o cara já tem que pensar até colocar já um projeto no mercado lá, uma farmácia, porque vira um bairro daí. Uma gleba muito grande, né? E lá eles venderam muito esse conceito, assim, desses círculos sociais, né? Círculo social. O Pedra Branca, né? Muito assim, né? Pedra Branca, eu acredito que aqui em Santa Catarina, pelo menos, sul do Brasil, foi um dos pioneiros, assim, né? Foi pioneiro. Já é tempo, né? Já tem tempo. A gente já viu palestra dos idealizadores, assim. Sim. Que é surreal o que eles fizeram lá, né? Então, e deu super certo. Conceito bem aplicado daqui. Ele escreveu um livro que eu sempre esqueço o nome do... Que é lá o... De loteamento? Do loteamento, que ele traz o ecossistema em si. Não, Mascaró? Eu acho que é. Pode ser. Que ele trouxe não da Noruega, acho que é da Dinamarca. Esse conceito que ele é... O Yangel. Isso, esse aí. Da Dinamarca. E ele traz um ecossistema ali e tudo mais. O Pedra Branca é a essência disso, né? É a essência disso. E a gente acha que só funciona na Europa, mas não a Pedra Branca tá aí para dizer que funciona. É só tu ter a vontade. Daí o loteador investidor parar de fazer feijão com arroz, né? A gente entende, assim, né, que de repente um loteamento com um conceito assim diferente, ele pode demorar um pouquinho mais para ter o retorno, né, mas o retorno é certo. Com um ecossistema absurdo, Um outro que está saindo também, acho que é parecido desse, acho que é Itapuá, eu acho. Itapuá que tem porto, né? Eu acho que sim. Itapuá tá fazendo bem parecido. Nesse mesmo... no mesmo pegada. Uma empresa também estrangeira, olha, dá mais de 3 quadras lá, é coisa absurda. Em Joinville também tá saindo um. Em Joinville, acho que dos mesmos da Pedra Branca estão fazendo. Eles pegaram uma área enorme ali e lá eles estão trabalhando uma área bem interessante comercial, com residencial, né? Então, eu acho que... Eu vi o projeto, tem acho que um anfiteatro no meio, tem a praça integrada. É legal. Na verdade, eu acho que não é nem o futuro disso aí. Isso aí já não é o futuro, é o presente. O cara do livro ali, não sou falando leigo. Esse aqui já está escrito já há bastante tempo, faz né? tempo. Eu acho que a gente está meio atrasado. A gente está meio atrasado. Por isso que eu acho que Rio do Sul, se buscar novas tendências, o enredo da história Rio do Sul acaba valorizando até. Muitas pessoas de fora acabam comprando lotes, entendeu? Não, e fora que a cidade ganha, né? A cidade ganha. Na parte estética, na parte ambiental, né? No entanto,
complexos em Rio do Sul, pela sua declividade, por ser um vale e tudo mais, né? Mas dá para aplicar. Tô falando bastidor, mas acho que dá para aplicar esses conceitos, né? Acho que tem glebas para isso, né? Às vezes tu tem que dar os teus pulos ali, ter um pouco mais de criatividade, mas dependendo do terreno, tu consegues ter um retorno bem legal, um projeto bem bacana, assim, né? E só para finalizar o nosso bate-papo, foi rápido, hein? 35 minutos aí, a conversa vai indo. E só para a gente finalizar, a importância da arquitetura em si, de um bom profissional, ele planejar e pensando realmente a longo prazo para o loteador em si. Porque é um ponto-chave que ele falou. O ponto-chave ali do estudo, ele pode ou valorizar ou desvalorizar o empreendimento. Totalmente. Agora tu imagina, o cara não pensa muito bem nesse poder de valorização, o cara tem um passivo lá, teoricamente IPTU ele tem que pagar, né? Porque ele não vendeu, né? Sim, ele vai estar com... Ele vai estar com um passivo lá, não está vendendo, está gerando liquidez, sendo que poderia ser... Ele investe um pouquinho mais, traz atrativo, diferenciais, certo? Pensa um bom estudo. Às vezes é bom não vender o lote de começo. Tu saber para quem tu tá vendendo, saber que essa pessoa que vai comprar vai aplicar a arquitetura de uma forma interessante. Conta básica ali, o cara faz 50 lotes, beleza, tem liquidez, vende rápido 5, fez 5 projetos, né, muito legal, pulverizou o loteamento, caiu uma geminada aqui, um projeto não muito bacana, os próximos vão comprar. Porque a tendência é ou não comprar ou demorar para vender e replicar os projetos que já estão ali. A gente tem caso em Rio do Sul, cara, disso. Olha, eu se fosse investidor, assim, como loteador, eu ia sentar no escritório de vocês, é o seguinte, vamos focar num diferencial a longo prazo, mas colocar na cabeça daí é um trabalho de psicólogo que a gente tem que fazer como arquiteto, assim, também, porque... Não, mas a gente vê futuro promissor. Do meu ponto de vista, eu acho que posso estar enganado. A gente pode ver o mercado melhorar nesse ponto, né? Eu acho que está numa crescente dessa questão conceitual, bem interessante. Até para apontar essa questão da arquitetura bem feita, e ainda trabalhando com o Rio do Sul, que a gente tem morro, tem declividade alta. Então, cara, se tu tens uma boa arquitetura, tu consegues desenvolver um bom projeto, num terreno que às vezes não é tão bom, né? E a gente vê vários loteamentos aqui que são em morros, mas com uma boa arquitetura, que vai te dar uma harmonia no ambiente e vai valorizar igual, né? Então, acho que essa questão da arquitetura tá aliada com o loteamento, uma boa arquitetura no caso, ela é imprescindível também. Ótimo, perfeito, é o caminho mesmo. Ramon, para encerrar nosso bate-papo, quero agradecer novamente por aceitar o nosso convite, trocar essas informações. São informações para leigos mesmo, né? A ideia não é nossa aqui a gente trocar de uma forma muito técnica, falar de leis, atingir, vamos dizer assim, para todos, né? Que às vezes muitos têm dúvidas de como funciona, qual é a tendência de Rio do Sul. A gente é promissor, que a gente pode ver bons projetos, e eu agradeço pelas suas falas, pela sua experiência, trazer aqui no nosso podcast. Parceiro, Thiago, obrigado, tá? Eu que agradeço, né, mais uma vez, a oportunidade de estar, né, explicando um pouquinho desse assunto que a gente trata há bastante tempo, né? A gente sabe que o loteamento é meio complexo, que às vezes não é tão legal trabalhar com loteamento, né, porque envolve vários fatores, assim, mas essa questão conceitual, ela me pega bastante, eu acho bem interessante disseminar, e que os empreendedores que veem e que estão ouvindo aqui de repente, eles consigam abrir a mente para que os próximos projetos eles estejam já numa linha mais interessante. Ótimo, parabéns pelo serviço, tá? Estou conduzindo ali na Baia, ótimo serviço, com essa consciência, conciliar a parte ambiental e a parte de investimento, andar juntos, com certeza. Ramon, parabéns, pessoal. Encerramos por aqui nosso bate-papo. Fica atento aos próximos trechos aí desse podcast. Até mais, abraço a todos.